Para nós, na nossa semana, onde nós respondemos à convocação do nosso Deus para estarmos juntos, para nós cultuarmos o seu nome. Vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus, pedir para que Ele abençoe esse momento, para que Ele prepare o nosso coração para tudo que nós vamos, para o culto que nós vamos prestar, para a palavra que nós vamos ouvir, para que Ele fale a nós, para que Ele fortaleça, para que Ele nos encoraje, para que Ele nos exorte. Abaixe sua cabeça, acalme o seu coração, peça para que Deus fale com você nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti com o coração grato, ó Deus, respondendo, ó Deus, o Teu chamado para prestarmos o culto aceitável a Ti, ó Deus. Nós sabemos que nós temos vivido dias difíceis, Senhor. Nós sabemos que o nosso coração muitas vezes se aflige. Nós vivemos uma rotina cansativa, ó Deus, e muitas das vezes somos afligidos com pressões externas, ó Deus, e internas. E nesse momento nós estamos indo a Ti, ó Deus, depositando o nosso coração, as nossas necessidades diante de Ti, pedindo, ó Deus, o Teu socorro, pedindo, ó Deus, a Tua visitação, pedindo, ó Deus, que o Teu Espírito renove as nossas forças. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, porque só Tu és santo, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que enviou Jesus, o Teu Filho, para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. O Senhor é o Deus que nos amou antes da fundação do mundo, antes que nós fizéssemos qualquer obra, boa ou má, é o que diz a Tua palavra, Senhor. E somos gratos a Ti por isso. Pedimos também, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Nós sabemos, ó Deus, que em pecado nós fomos concebidos. Nós sabemos, ó Deus, que nós somos constantemente inclinados, ó Deus, a praticar o que é mal aos Teus olhos, a quebrar a Tua lei, ó Deus, a viver à luz dos nossos prazeres carnais, ó Deus. E muitas das vezes nós procedemos de forma, ó Deus, que desagrada o Teu nome, Senhor. Suplicamos o Teu perdão, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, Senhor. Que o Teu Espírito continue nos conduzindo, ó Deus, em justiça e em retidão. Que o Senhor fortalece, ó Deus, a nossa alma, fortaleça a nossa alma. Fale conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Nós vamos ler um trecho da Escritura que se encontra em Hebreus, capítulo 12, verso 22 ao 29. Hebreus capítulo 12. Você pode ficar de pé. À medida que você for achando, nós vamos conto que daqui a pouco nós vamos cantar ao nosso Deus. Hebreus capítulo 12, verso 22 diz assim: Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas mutáveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nesse momento onde nós estamos dando início ao nosso culto público, que essas palavras estejam no nosso coração, que nós vamos servir a Deus com cânticos espirituais, com comunhão com a palavra, com orações, e que o nosso coração seja um coração movido à reverência e à piedade, sabendo que nós não somos o centro do culto. Nós prestamos o culto a Deus. E
Conforme o texto que nós lemos, o nosso Deus é um fogo consumidor, o nosso Deus é santo. E esse é um dos motivos pelos quais nós devemos nos aproximar dele com reverência de coração, com humildade de coração, confessando os nossos pecados. Vamos cantar ao nosso Deus com nossos irmãos e que o Senhor continue falando no nosso coração. Amém, glória a Deus. Estamos felizes de estar na casa do Senhor, onde os irmãos estão felizes, amém. Cumprimente a pessoa ao seu lado, de repente você não falou com ela ainda. Estou feliz de estar aqui essa noite. Te convido a começarmos aplaudindo ao Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória. Vamos
Graças a Deus. Nesse momento nós vamos estar orando, esse momento de oração. Nós vamos estar orando pelos irmãos que precisam de oração, os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão precisando de alguma intervenção de Deus. Se você precisa, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar não só por isso também, mas vamos orar pela igreja, pelas autoridades, e para que o Senhor continue nos conduzindo em todas as coisas, pela nossa comunidade. Você pode vir à frente, nós vamos estar orando. Abaixe sua cabeça. Se você lembra agora de alguma pessoa que esteja precisando também de oração, ore por ela. Ore por ela, leve o nome dela até o Senhor, porque o Senhor nos ouve. Senhor Deus, Pai Santo, Pai de amor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, bendizendo o Teu nome, Senhor. E nesse momento nós vamos a Ti em oração, simplesmente porque o Senhor nos ensinou a orar, o Senhor nos ensinou a pedir a Ti, ó Deus. Porque há muitas coisas, ó Deus, dentro da nossa vida que nós não podemos mudar, que escapa, ó Deus, as nossas forças, as nossas possibilidades, mas nós também sabemos e cremos que existe um Deus, ó Deus, a que nada dessas coisas escapa. Um Deus que governa soberanamente todas as coisas, um Deus onipotente que faz todas as coisas, que sabe todas as coisas, ó Deus, e que cuida de nós. Ó Senhor, nós colocamos aqui a vida desses irmãos nesse momento diante de Ti, que precisam de uma intervenção, ó Deus, na sua saúde, na sua alma, ó Deus, nas suas emoções também. Ó Deus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa intervir, porque nós sabemos, ó Deus, que a vida nesse mundo não é fácil, e nós somos acometidos de muitas doenças, muitos problemas. Ó Deus, desde que o pecado entrou no mundo, na nossa natureza, a nossa humanidade sofre e padece, ó Deus, de muitas enfermidades. Até que nós cheguemos, ó Deus, na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, onde não haverá choro nem lágrimas, onde nós receberemos, ó Deus, um corpo incorruptível, como o corpo do Teu Filho Jesus, do nosso Senhor. Nós pedimos, ó Deus, pedimos por aqueles irmãos que estão precisando, ó Deus, de trabalho para o seu sustento, que o Senhor possa providenciar, ó Deus. Como o Senhor nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E isso envolve, ó Deus, os nossos trabalhos. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo trabalho que nós temos também. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu povo, a Tua igreja espalhada ao redor do mundo, no Brasil, aqui em Cabo Frio. Oramos, ó Deus, pelo Teu povo também. Que o Senhor fortalece o Teu povo, ó Deus. Que o Senhor produza, ó Deus, uma reforma na nossa igreja. Um retorno, ó Deus, ao Evangelho, um retorno à Tua palavra, Senhor. Nós sabemos como tem sido difícil, ó Deus, a realidade da igreja brasileira, e não somente brasileira, mas no mundo, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, ó Deus, por sua fé, que estão sendo caçados, que estão sendo mortos. Ó Deus, pessoas que estão perdendo suas famílias. Irmãos, ó Deus, que se reúnem escondidos, porque não podem cultuar publicamente a Ti, Senhor. Fortalece o Teu povo, Senhor. E que o Senhor nos faça lembrar deles constantemente, como Tua palavra nos diz, como se nós estivéssemos com eles. Ó Senhor, nos abençoe, abençoe as autoridades do nosso país, Senhor. Levante homens, ó Deus, justos para governar essa nação. Homens, ó Deus, que vão governar com justiça. Nós estamos cansados de tanta corrupção, ó Deus. E que o Senhor julgue, ó Deus, aqueles homens corruptos pela Tua justiça, ó Deus. Ó Senhor, que a cada dia o Senhor esteja conosco. Que o Senhor nos ajude nesse ano de eleições, ó Deus.
para que a gente possa viver uma vida tranquila, como diz a tua palavra. É por isso que nós oramos pelas nossas autoridades constituídas. É o que nós pedimos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos... Podem se assentar, por favor. Caminhando para um momento onde nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nesse momento nós vamos ler um texto bíblico que fale sobre isso, Jeremias. É importante lembrar que o nosso pastor Everson está ausente hoje. Ele está assistindo a gente, acabei de ser informado, recebi uma revelação aqui, mas é uma revelação da Kevlin. Certo? Que ele está assistindo a gente, um abraço, pastor. Todos aqueles também que estão acompanhando, né, que não seja pastor. E ele recebeu um convite para pregar no aniversário de uma igreja em São Paulo e ele, por isso, está ausente hoje. Jeremias, capítulo 23, verso 29, nesse momento em que nós vamos caminhar para a pregação da palavra de Deus. Diz assim: porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Vou ler novamente. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Esse é um dos motivos pelos quais nós, como igreja reformada, um dos distintivos das igrejas reformadas é o valor que elas e o apreço que elas dão à palavra de Deus. E esse é um dos motivos pelos quais nós estimamos muito a palavra de Deus, porque ela é poderosa, ela produz milagres, ela é como fogo, ela é como um martelo que esmiuça a pedra. E nesse momento onde nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, nós vamos orar nesse momento, pedindo para que o Senhor prepare o nosso coração. Obrigado. E para que Ele fale ao nosso coração, fale ao seu coração, aqueles que estão nos ouvindo também. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti e nós vamos ouvir a Tua palavra nesse momento, Senhor. A palavra pregada, porque nós já estamos ouvindo ela desde o início do nosso culto, lendo, e nós vamos ouvir agora a palavra pregada. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Deus, que a Tua palavra esmiúce a nossa incredulidade. Como um martelo, ó Deus, que é. Como fogo, que ela purifique o nosso coração, Senhor. Que ela, ó Deus, derrube a nossa dureza, a nossa incredulidade, ó Deus. E que o Teu Espírito produza fé. Que tudo que nós venhamos ouvir venha ser ouvido com fé, ó Deus. E que o Teu Espírito aplique ao nosso coração. Que o Senhor me faça fiel, ó Deus, nessa noite, para que eu possa expor a Tua palavra, ó Deus, em fidelidade, porque ela é poderosa, ó Deus. Eu sou apenas um instrumento que está dando voz à Tua voz. Que o Senhor nos abençoe nesse momento e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje eu estou fazendo um serviço completo, né? Barba, cabelo e bigode. A RBR, a liturgia, a pregação, mas o Senhor é bom. 1 Coríntios é o livro que nós temos meditado, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. O tema do nosso sermão de hoje é muitos mais um. Muitos mais um. Na semana passada, o pastor Everson nos introduziu a esse capítulo que fala sobre dons espirituais. E como nós temos visto desde o capítulo 11, Paulo está tratando de questões relacionadas ao culto público da igreja em Corinto. Tanto o capítulo 12 quanto o capítulo 13 e o capítulo 14 são instruções apostólicas do apóstolo Paulo, aquela igreja que estava dividida, que estava fracionada, que estava sofrendo com muitas divisões, muitas facções,
pelo menos umas 4 ali, como Paulo diz ali no capítulo 2. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cristo, não é isso? Outros diziam que era de Cefas. Então havia ali muito partidarismo na igreja em Corinto, e essencialmente o conteúdo do livro de Corinto é uma instrução de Paulo para corrigir esse problema. E hoje nós vamos meditar aí dos versos 12 até o verso 27. Verso 12 aos versos 27. Eu separei 5 pontos para a gente meditar em algumas coisas do que Paulo fala nessa pequena porção aí. Assim diz o Senhor: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm de necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, sofre, todos os membros padecem e sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Ok? Paulo continua aqui falando aos coríntios sobre a unidade do corpo de Cristo. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, muitos mais um. E logo no verso 12, esse é o nosso primeiro ponto, Paulo usa o corpo como uma analogia de Cristo. O corpo é utilizado por Paulo como uma analogia de quem Cristo é. Verso 12, Paulo diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ok? Assim é Cristo também. Então, essa figura, quando nós nos referimos à igreja hoje, quando nós falamos que a igreja é o corpo de Cristo, é disso aqui que nós estamos falando. Porque Paulo faz uma analogia entre o corpo e Cristo. Isso. Assim como o corpo é um, o corpo humano é um. Você possui um corpo humano. E Paulo utiliza essa analogia do corpo humano para dizer que Cristo é um como corpo. Só que ele diz no verso 12 que esse corpo que é um, ele tem muitos membros. Muitos membros. Então você possui um corpo, não dois corpos, você possui um corpo, mas o seu corpo é composto de vários membros. Vários membros. É isso que Paulo está falando aqui no verso 12. E na parte final do verso 12 ele diz, assim Cristo é também. Logo aqui no verso 12 nós somos expostos ao fato daquilo que nós tratamos quando nós meditamos na Escritura, ou quando nós estudamos os assuntos da Escritura, que é a nossa união com Cristo.
Então, quando qualquer pessoa ela vem a Cristo, quando qualquer pessoa tem um encontro com Cristo, quando ela ouve o Evangelho e quando o Espírito Santo produz fé no coração dela e leva ela até a Cristo, leva ela a reconhecer que ela é uma pecadora, leva ela a reconhecer que ela precisa de Cristo para ser salva, que ela precisa de Cristo para ser reconciliada com Deus, nós falamos que a partir desse momento, a partir do momento que essa pessoa crê em Cristo, se você está aqui e é um cristão e de fato segue a Cristo Jesus, você foi unido a Cristo. Nós chamamos isso de união espiritual, ou alguns estudiosos chamam isso de união mística. Nós fomos unidos a Cristo. E é por isso que você é uma parte do corpo de Cristo. Em Romanos capítulo 6, verso 3, Paulo fala sobre isso, você pode abrir. Romanos capítulo 6, verso 3. Olha o que Paulo vai falar sobre isso. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Romanos 8:1, se você avançar um pouquinho mais para frente, Paulo diz: portanto, agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é uma linguagem constantemente utilizada por Paulo, em Cristo. Não é isso? Quando você lê sua Bíblia, quando você lê as cartas de Paulo, essa é a linguagem que Paulo utiliza para descrever a relação de Cristo, a relação do cristão com Cristo. Aqueles que creram em Cristo Jesus agora estão em Cristo Jesus. E foram unidos a Ele. Esse também é um dos motivos pelos quais nós cremos que os cristãos não podem perder sua salvação. Porque uma vez que nós fomos unidos a Cristo, nós podemos responder o que Paulo respondeu: quem nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então, esse é um ensino das Escrituras muito importante para nós, porque descreve a nossa relação espiritual com Cristo e descreve também, em certo sentido, o fato de que nós não podemos ser separados de Deus. Nós não podemos ser separados de Cristo, porque nós fomos unidos a Ele, uma vez que Ele nos chamou e uma vez que nós colocamos fé em Cristo Jesus. É claro que na nossa caminhada, muitas das vezes nós pecamos, muitas das vezes. Não é? Muitas das vezes nós metemos o pé na lama. E com muita força, por sinal, muitas das vezes. Mas isso não significa que nós fomos separados de Cristo Jesus. Porque Paulo questiona isso em Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus? Não é isso? A fome, a espada, a nudez. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Grave isso no seu coração, porque isso é muito importante. Se você creu em Cristo Jesus, nada pode te separar do amor de Deus. Então, nesses momentos que nós pecamos, o que acontece? E isso é muito importante.
Nós não somos separados de Cristo, né? Você imagina só, se toda vez que nós pecássemos, nós fôssemos separados de Cristo, né? Seria aquele jogo assim, ó, de bem me quer, mal me quer, o tempo todo. Eu pequei, fui separado de Cristo. Me arrependi, fui unido a Cristo. Eu pequei, fui separado de Cristo. Eu me arrependi, fui unido a Cristo. Não é isso? E isso é um outro problema, porque você não é unido a Cristo pelo seu desempenho. Você é unido a Cristo por uma obra sobrenatural de Deus, que faz com que você tenha fé quando você ouve o Evangelho e produz, e o Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo e faz você correr para Cristo. Agora, a nossa comunhão com Deus, ela é afetada. E são coisas importantes de nós diferenciarmos aqui. União com Cristo e comunhão com Cristo. Quando nós pecamos, a nossa comunhão é afetada. Se você é filho, você tem um pai. E quando você desobedece seu pai, você não deixa de ser filho dele. Você pode apanhar, você pode ser disciplinado, mas você continua sendo filho dele. A comunhão de vocês, por um momento, fica ruim, né? Porque você fez alguma coisa que desagradou ele. Mas a relação de pai e filho não muda. Não muda. Não muda. Então é isso que Paulo está falando. Esse corpo, voltando para Coríntios 12, é essa analogia que Paulo faz do povo de Deus. O corpo é um e tem muitos membros. Então a igreja, ela é um corpo. Um corpo. E a igreja sendo um corpo que tem Cristo como a sua cabeça, tem muitos membros. Muitos membros. E isso era muito importante porque os coríntios estavam divididos. E Paulo está dizendo, vocês não podem viver divididos, porque o corpo é um. Vocês não podem vocês não podem continuar vivendo a vida comunitária dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo já tinha respondido isso de forma direta, porque, olha, quem é Paulo? Não é isso? Quem é Apolo? Quem é Paulo e quem é Apolo? Se não apenas servos pelos quais Deus usou. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Vocês foram batizados em nome de Apolo? Então isso é muito importante. Paulo estabelece isso para dizer, para tratar desse problema aqui, e ele vai continuar a falar em alguns outros pontos que a gente vai meditar, mas o ponto aqui, isso já é muito importante para nós pensarmos que a igreja é esse corpo. Cristo é um corpo, assim como o corpo tem muitos membros, Cristo é um corpo que possui muitos membros. Paulo usa a analogia de um corpo humano para dizer que assim é Cristo também. Muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Então ele fala de muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. No verso 13, Paulo diz o seguinte: pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Cristo é um. No verso 12 ele falou, um corpo, e aqui Paulo fala que nós fomos batizados em um Espírito. A palavra um aí vai se repetir durante várias vezes no texto. Formando um corpo
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito. Um Espírito. Isso nos leva ao segundo ponto, que Paulo fala do batismo como um ato sacramental de entrada nesse corpo. O ato sacramental, o batismo é um ato. Quem está vindo na EBR aqui está sintonizado. Nós cremos que o batismo, assim como a ceia, é um sacramento. Então o batismo ele tem esse significado de entrada no corpo de Cristo. É o que ele diz: fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Um corpo. Isso é muito interessante, porque o batismo ele tem muitos significados dentro da Escritura. Quando nós falamos sobre batismo, nós falamos de batismo no sentido de profissão pública de fé, não é isso? Eu tô professando publicamente que agora eu creio em Jesus Cristo. Eu sirvo a Jesus Cristo. A gente fala do batismo como agora um símbolo de novidade de vida, porque eu morri para o pecado, não é? E agora eu tenho que viver em novidade de vida, a nova vida que Cristo me dá. A gente fala do batismo nesse sentido. Agora Paulo aqui fala do batismo nesse rito de iniciação, né, como é chamado. Nesse processo de iniciação de alguém que se deparou com a graça de Deus em Cristo Jesus, que viu a beleza de Cristo no Evangelho e que teve o seu coração capturado pelo amor de Deus. E teve uma experiência espiritual inexplicável com Deus, por meio de Cristo. E aí depois que essa pessoa ela crê em Cristo Jesus, ela se batiza. É por isso que as igrejas batizam. Por isso que as igrejas cristãs batizam. Porque isso foi o que o Senhor Jesus Cristo ordenou aos apóstolos depois da sua ressurreição. Ide por todas as nações, ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse ato sacramental, esse rito de iniciação, Paulo trabalha dele aqui, Paulo usa dele aqui como que fosse esse símbolo de que nós adentramos no corpo de Cristo. Então o batismo também tem esse significado. De que agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. E que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Se você é um cristão, você não pertence mais a si mesmo. Porque se você é um cristão, você foi unido a Cristo. E se você foi unido a Cristo, você é parte do corpo de Cristo. Parte do corpo de Cristo. Então Paulo trabalha o batismo aqui como essa iniciação, como esse processo pelo qual nós passamos, que faz com que a gente entre no corpo de Cristo. Faz com que a gente constantemente, isso deve nos fazer lembrar constantemente, de que nós pertencemos a Cristo. Que nós, como cristãos, pertencemos ao corpo de Cristo. E Paulo fala que nós fomos batizados em um Espírito. Paulo fala sobre um corpo, um Espírito, não é? Justamente porque ele está trabalhando aqui o fato do problema da igreja estar dividida. Isso é muito importante aqui. O tempo todo. Formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E aqui Paulo fala sobre
as diferenças étnicas que haviam no primeiro século, não é isso? Judeus e gentios, todo mundo naquele primeiro século, o mundo estava dividido entre judeus e gentios. De tal forma que eu costumo dizer que se a gente não entende o conflito étnico que havia no primeiro século entre judeus e gentios, a gente perde muito daquilo que a Escritura fala sobre isso. Por quê? Porque havia uma inimizade. Não é? É tipo assim, vamos pegar aqui, tudo que a gente vai falar aqui ainda é ínfimo em relação a essa realidade, mas de forma bem superficial, vamos voltar ao período da Segunda Guerra. Você pega um alemão e um judeu, um alemão nazista e um judeu, e agora essas duas pessoas, um nazista que odiava os judeus, né? E muitos judeus que muito provavelmente também odiavam os nazistas, né? Porque estavam matando. Então, só para, ainda de forma ínfima, ilustrar essa inimizade que havia entre judeus e gentios. Né? Porque para os judeus, os gentios eram um povo vira-lata. Era um povo etnicamente inferior, bárbaro, pagão, idólatra, que não tinha recebido as leis de Deus. Porque Deus se revelou quem? Aos judeus. Não é isso? Os judeus sempre foi o povo especial, a menina dos olhos de Deus. Não é? E agora, na nova aliança, e isso se torna muito mais evidente. Se torna muito mais evidente porque isso já havia sido prometido por Deus, não é isso? Quando Deus chamou Abraão, o que ele falou? Em ti farei bendita as famílias dos judeus na terra? Todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Só que a igreja, ela toma esse caráter mais internacional, por assim dizer, na nova aliança. Na nova aliança. Haviam pessoas salvas na antiga aliança? Haviam, mas o núcleo religioso estava em Israel. Não é? Se você quisesse adorar o Deus de Israel, o que você tinha que fazer? Você podia adorar em casa, lá na sua terra? Não, você tinha que ir lá para Jerusalém. Você tinha que ir lá para o templo. Não é? Porque lá era o local sagrado. Lá era o local sagrado. E você nem podia ainda entrar em alguns lugares que os judeus entravam. Um gentio, ele não podia, ele não tinha acesso ao templo, a todos os locais do templo que os judeus tinham. Mas aí Jesus vem. E aí Jesus começa a curar leproso, a tocar em gente impura. Não é? Jesus começa a comer com pessoas que para os judeus eram gente de reputação questionável. Não é? Até que Deus oficialmente e autoritativamente envia os seus 12 para falar: olha, vocês vão a todas as nações. Mateus 28:19 é o cumprimento de Gênesis capítulo 17. É um eco. Se em Gênesis 17 Deus fala para Abraão: em ti farei bendita todas as famílias da terra, a grande comissão é a realização disso. É os apóstolos indo, e a gente vê isso em Atos, em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Até que o Evangelho se penetra em todo o Império Romano, e no final do livro de Atos, Paulo está testemunhando o Evangelho ao rei Agripa, e o Evangelho se espalha para Tessalônica, para Galácia, não é isso? Para Filipos, para Colossos. E o Evangelho foi penetrando todas as nações daquele mundo, daquela realidade. Então, todo esse pessoal aí, gentil, foi começando a crer em Cristo. Né? E isso gerou um problema logo ali em Atos, quando o Espírito desce sobre Cornélio, não é mesmo? E aí
Pedro é chamado, ele é questionado pela liderança da igreja. E ele falou assim, o que eu posso fazer? O Espírito caiu sobre ele. O Espírito não é só para nós. O Espírito é também para os gentios. E esse povo que agora era considerado vira-lata pelos judeus, agora fazem parte do corpo de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Judeus e gentios. Quer gregos, quer judeus. Quer servos, quer livres. Quer escravos, quer livres. Porque aquela era uma cultura onde havia escravos. E os escravos também poderiam agora também ser participantes da graça de Deus. E aí ele diz que nós temos bebido de um Espírito. Então, todo esse tipo de gente, todas essas pessoas, elas agora, que criam em Cristo, elas agora faziam parte do corpo de Cristo. E elas eram batizadas em um Espírito e bebiam desse mesmo Espírito. Bebiam desse mesmo Espírito. Você vê que as três pessoas da divindade estão aí. O tempo todo. O tempo todo. Outro dia eu falei aqui numa aula que as pessoas costumam dizer que a salvação é individual. A gente entende o que as pessoas querem dizer com isso, né? Mas a salvação não é individual. A salvação é uma obra de três pessoas. A salvação é uma obra trinitária. É isso que Paulo fala em Efésios 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. E nos predestinou para ele, no qual nós temos a redenção no amado. Quem é o amado? Cristo. Aí lá no final do capítulo 1 ele diz, pelos quais depois que vocês creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Entende? Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Todos aqueles que foram batizados numa igreja genuinamente cristã foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que esse é um ensino muito precioso para a gente. Sem Trindade não tem evangelho. Não tem evangelho. As três pessoas estão envolvidas. E aqui Paulo fala que nós fomos batizados em um Espírito. E nós temos bebido desse Espírito. Nós temos bebido desse Espírito. Então Paulo utiliza o batismo aí para tratar desse problema da divisão na igreja. Porque quando nós somos batizados, nós somos inseridos no corpo de Cristo. Nós assumimos deveres e responsabilidades e nós nos comprometemos com a igreja. Ok? Do verso 14 ao verso 19, Paulo vai falar sobre algo muito importante, que é a diversidade de membros que existe nesse corpo. Então, se Paulo no verso 12, ele fala sobre o fato de assim como o corpo é um, Cristo é como o corpo, assim Cristo é também. Agora ele vai falar que assim como o corpo tem muitos membros, então o corpo de Cristo também tem muitos membros. Não é? Verso 14 ao 19. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É por isso que é errado falar que eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Pode falar que você é o templo do Espírito Santo. Porque a igreja é essa coletividade dos membros. O corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou do corpo, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso aqui. Isso aqui é muito importante para a gente. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro,
Ou seja, se todos fossem iguais, onde estaria o corpo? Se o seu corpo fosse só cabeça, não seria um corpo. Um corpo não pode ser apenas uma coisa. Por isso que quando alguém é encontrado numa situação que sofreu violência e essa pessoa ela é num crime hediondo, acontece decapitações e mutilações, né, as pessoas não falam assim, nós encontramos o corpo. O noticiário fala assim, nós encontramos parte do corpo. Por quê? Porque aquilo não é um corpo. São membros. São membros. Então Paulo está falando aqui sobre a diversidade de membros. Então quando você olha para o seu corpo, existe uma diversidade de membros. Essa é a analogia que Paulo está utilizando aqui para Cristo. Então assim como o seu corpo ele tem uma diversidade de membros, você tem dedo, você tem articulações, você tem nervos, você tem olhos, você tem perna, você tem orelha, você tem nariz, boca, dedos. Ele está dizendo, o corpo, no verso 14, não é um só membro, mas muitos. E aí ele começa a falar sobre, muito possivelmente, uma alusão aos problemas que estavam havendo ali, as facções que estavam havendo ali. No verso 15 ele diz, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo? Não é? É a ideia de que cada um deve estar contente e satisfeito com a posição que Deus colocou. E o contexto que Paulo está trabalhando aqui é sobre dons, não é isso? Nos versos anteriores, que foi pregado pelo pastor Everson semana passada, foi falado sobre isso. E cada parte do corpo executa uma função. Você não usa a sua orelha para cheirar. Você não usa a sua boca para enxergar. Você não usa a sua mão para andar. De forma que nenhum desses membros não são importantes. Existem muitas pessoas que, por terem tido experiências comunitárias ruins, né, elas acham que exercer determinadas funções na igreja confere grau de importância maior para elas. Está aqui em cima do palanque, né, é mais importante do que os irmãos que estavam na escala durante a semana para limpar o templo para que o culto pudesse ocorrer. Ou do irmão que fica no data show. Porque no corpo cada membro executa uma função correspondente ao dom que possui. Imagina se todo mundo quisesse cantar. Imagina se todo mundo quisesse pregar. Ou tivesse o dom para pregar. Não haveria serviço. Não é isso? Não haveria quem arrumasse o espaço. Não haveria quem fosse visitar um irmão que precise. Então é isso que Paulo está falando aqui. Todas as partes do corpo são importantes. E o corpo precisa de todos os membros para que funcione bem. Bem. Não é isso? Talvez aqui ninguém tenha tido a experiência, graças a Deus, de perder um membro do corpo. Mas você imagina. Né? Perder um membro do corpo. Você imagina perder os olhos. Perder a visão. Você imagina perder uma mão. Perder um pé.
não ter um ouvido, não ter audição e um ouvido. No verso 17, Paulo diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então isso nos ensina que nós devemos ter humildade e nós devemos ter um senso de consciência própria de saber para o que Deus nos chamou a fazer. Porque existem muitas pessoas que querem fazer tudo. Querem fazer tudo ao mesmo tempo. Mas Deus dispôs no seu corpo diversidade. Diversidade. E esse aspecto não envolve não somente os dons e os serviços na igreja, mas envolve também a forma como nós lidamos uns com os outros. Porque pessoas são diferentes. Pessoas não são iguais. Não é isso? Você imagina, no verso 13 Paulo fala judeus e gregos. Judeus e gregos tinham culturas totalmente diferentes. Eles haviam sido criados de formas totalmente diferentes. É por isso que na igreja se a gente começa a entrar no movimento de querer que tudo que seja feito conforme aquilo que eu quero, ou eu querer que o irmão corresponda às minhas expectativas, o tempo todo a gente vai viver doente. Você vai viver doente. Por quê? Porque a igreja é composta por gente diferente. Pessoas diferentes. E a gente precisa ter paciência e a gente precisa ter muito cuidado em como a gente vai lidar com cada pessoa, com cada membro do corpo. Porque as pessoas não são iguais. E graças a Deus por isso. Não é? Porque como Paulo diz no verso 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Como eu disse, você imagina a igreja insuportável que seria uma igreja com um monte de gente igual a você. Ou você acha que seria ótimo? Se você acha que seria ótimo, eu acho que você tem uma autoestima muito elevada. Não é? Não seria. Não seria porque Deus dispôs o mundo assim. Deus fez pessoas diferentes. E nessa diversidade, a gente precisa aprender a conviver. Gente com posição política diferente da minha. Gente que tem gosto diferente do meu. Um que é mais extrovertido, o outro que é mais introvertido. Né? É assim. E a gente precisa aprender a lidar com essa diversidade como igreja. Porque não se esqueça que apesar dessa diversidade há apenas um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. E fraccionar e dividir esse corpo é um pecado. Nós vimos aqui, quando Paulo escreve sobre a ceia para juízo, que os irmãos estavam comendo do pão e bebendo do cálice, mas com o coração faccioso. Quarto ponto, verso 20 a 23, a unidade. Apesar dessa diversidade, existe uma unidade. Olha o que Paulo vai dizer: assim, pois, há muitos membros diferentes, mas um só corpo. Mais um corpo. De novo, um. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, eu não preciso de ti. Sou autossuficiente. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários.
E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Então, os membros, eles são interdependentes. Entende? Então, você não pode abrir mão do outro membro. É o que Paulo está dizendo. Isso é muito fácil quando a gente está com o coração dividido. Eu sou de Paulo, ele é de Cefas. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Não é? Isso é muito fácil. A gente nutrir um tipo de sentimento de autossuficiência. Como se nós não precisássemos do outro membro, do irmão. E é isso que Paulo, você não pode. E por que você não pode? Porque um corpo precisa o quê? De todos os membros. Então a orelha não pode falar. O olho não pode falar para a mão, não tem necessidade de ti. Por quê? Porque o olho não apalpa. Mas o olho enxerga. E nem disso ele pode se gabar. Não é? Nem disso ele pode se gabar, porque foi Deus que colocou ele no corpo. Mas os membros do corpo não são autossuficientes, mas são interdependentes. Interdependentes. Esse é um dos motivos pelos quais os dons são dados para a igreja para o benefício pessoal. No verso 7, que foi o versículo que o pastor Everson pregou na semana passada, ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou, em outras traduções, diz para o bem comum. Então, vocês estão entendendo o que Paulo está trabalhando aqui? A coletividade da igreja. A coletividade do que é igreja. Que é um corpo, mas é composto por uma diversidade de membros. O seu fígado não pode dizer para o seu coração assim: não preciso de ti. Porque se o coração decide parar, o que acontece com o fígado? O fígado não continua ali funcionando bem, não é? Não continua. Então, existe essa interdependência, é o que Paulo está dizendo. Esse é um dos motivos pelos quais os dons na igreja, eles precisam ser praticados de forma singela. Os dons não são credenciais para a gente mostrar. Os dons não são carteirinhas para a gente pendurar. Não é? Porque são coisas que Deus nos dá para servir as pessoas. Isso é o que é dom. Não são coisas que a gente tem que ficar cuspindo para o alto. Ontem eu estava no aniversário e eu encontrei um pastor da cidade e ele veio me cumprimentar, me parabenizar pela ordenação. E aí ele esticou a mão para mim, aí ele falou assim: reverendo pastor. Eu falei para ele, brinquei com ele e falei assim: olha, fica à vontade, meu pai. Falei assim, porque no final das contas isso tudo é serviço e é trabalho. Falei assim, isso só nos deixa com as costas mais pesadas. Não é? Mas a gente vive uma cultura dentro das igrejas de celebridade. A gente vive essa cultura onde o pastor entra e ninguém consegue falar com ele, ele sai pelas portas dos fundos. Onde ele é alguém que está parecido muito mais com a celebridade do nosso tempo do que com um cuidador de ovelhas do período bíblico.
Mas dom é isso. A igreja, ela existe para servir. E a gente precisa aprender isso. Porque quando a gente entende isso, a gente para com essas briguinhas de poder, de influência, de querer aparecer mais, de querer se mostrar. Porque tudo que Deus nos deu para a edificação do seu corpo. A forma como nós exercemos isso, tudo isso é trabalho apenas. E é isso que Paulo está falando, essa unidade. Tudo isso é para fortalecer a unidade desse corpo, que é composto por uma variedade de membros, e que esses membros, conforme os dons que Deus distribui a cada um, auxiliam-se mutuamente. Com que propósito? Para que eles sejam mais parecidos com Cristo. Esse é o propósito final. Para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Para que a gente seja moldado. Para que a gente seja mais parecido com Jesus. Para que as pessoas olhem para a nossa vida e deem glória a Deus quando eles olharem as nossas obras. Não é isso que Jesus fala? Para que as pessoas vejam que de fato a gente está seguindo a Jesus. E a gente não está brincando de igreja aqui. Né? Porque já tem muita gente brincando de igreja aí fora, não é mesmo? Muita igreja, muita igreja. Mas isso é o que é o Evangelho. O Evangelho o Evangelho forma esse povo, esse corpo, essa comunidade de pessoas que são chamadas pelo Evangelho, por meio do Espírito, são batizadas, recebem capacidades de Deus para que elas auxiliem-se mutuamente, para que elas sejam mais parecidas com Cristo. E para que elas cuidem umas das outras. Para que elas cuidem da unidade do corpo, que é o que Paulo está dizendo aqui. Agora, quando a gente nutre esse sentimento de facção, esse sentimento de partidarismo, porque fulano eu não fui com a cara dele. Porque fulano, não sei, meu santo não bateu com o santo dele. Isso é divisão. Isso é divisão. Último ponto que Paulo trabalha, no verso 24 a 27. O cuidado necessário com esse corpo. Então, se a igreja é esse corpo, é necessário haver um cuidado com esse corpo. Isso. É necessário haver um cuidado com esse corpo. Você cuida do seu corpo, não cuida? Você tem que cuidar. Porque se você não cuidar, dá um monte de problema. Dá um monte de problema. Aliás, isso é o que Paulo fala em Efésios 5, né? Quando ele fala que... Quando ele diz... Vamos lá para Efésios 5, antes da gente ler Coríntios. Quando ele fala sobre o marido e a mulher. Efésios capítulo 5. Perdido aqui. Efésios capítulo 5. Olha só, verso 22. Perdão, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele está falando da igreja. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Nós poderíamos fazer uma analogia aqui, eu poderia fazer uma analogia. Verso 29, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, olha só o paralelo que Paulo faz aqui.
né? Porque agora os casais são a mesma carne e a igreja, o homem e mulher, uma carne. E Cristo e a igreja é um corpo, né? Então, da mesma forma que o Senhor, ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ou seja, o Senhor alimenta e sustenta a igreja. É o que Paulo está dizendo. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então isso nos ensina, isso também nos ensina que nós, como membros desse corpo, precisamos cuidar desse corpo. E a gente cuida desse corpo cuidando dos membros desse corpo. Se você começa a ter dor de cabeça e essa dor de cabeça não passa, o que você faz? Você vai no médico, porque você vai cuidar. Não é isso? Se o seu pé começa a inchar e ele não para de inchar, o que a sua cabeça pensa? Tem que ir no médico. O que é isso? É uma parte do corpo cuidando de outra parte do corpo. E isso é intencional, porque tem aquela que nem intencional que é aquilo que a gente chama do nosso próprio sistema, do nosso organismo, não é? Então, por exemplo, quando você se corta, a cicatrização, não é? Existe um processo no seu corpo para recuperar a sua ferida. Isso é o que Paulo fala aqui no verso 24 a 27 do capítulo 12. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então você não cuida só de si mesmo. Esse é o princípio da coletividade na igreja. A igreja é essa comunidade coletiva que cuida uns dos outros. Por que ela cuida uns dos outros? Porque ela é corpo de Cristo. Porque nós entendemos que esses membros formam um corpo. De forma que se um membro sofre e padece, eu tenho que sentir. Se eu sou membro desse corpo junto com outro membro e esse membro está doente, eu tenho que sentir. É impossível eu permanecer indiferente. Por quê? Porque é o mesmo corpo. É por isso que nós somos responsáveis. É por isso que quando as pessoas se tornam membros de uma igreja, elas se comprometem. Eu costumo dizer que hoje em dia as pessoas... Olha como a mentalidade utilitarista que as pessoas têm da igreja hoje. E que mentalidade é essa? É a mentalidade que elas estão na igreja porque elas se sentem bem. Porque eu gosto do louvor de lá, porque eu gosto da estética de lá. Porque eu me sinto bem. Não que isso não seja importante. Porque lá, sei lá, tem luz piscando, é mais contemporâneo, sei lá, qual seja o motivo. Você vê que isso é uma negação. Isso é uma negação do motivo real pelo qual uma pessoa deve estar na igreja. Porque todos nós estamos aqui, primeiro, porque nós fomos chamados por Cristo, e segundo, porque nós fomos inseridos nesse corpo. E terceiro, porque nós temos responsabilidade para com esse corpo. Você é membro? Não, mas eu não sou pastor. Eu não canto. Você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade. Não pode existir individualismo aqui dentro. Pode existir individualidade. Não é isso? Cada um tem a sua individualidade.
como eu disse, as pessoas são diferentes. Tem gostos diferentes. Um gosta de bolo de chocolate, o outro não gosta de bolo de chocolate. Um gosta de feijoada, o outro detesta feijoada. Mas o fato é que, a despeito de toda essa diversidade e essa diferença, se você creu em Cristo, você faz parte de um corpo. E nós precisamos agir de forma responsável para com esse corpo, de forma amorosa, de forma cuidadosa. Por quê? Porque esse corpo é o corpo que você faz parte. Você não pode ser indiferente. É o que Paulo está dizendo aqui. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro padece, todos os membros padecem. Se um membro sente, os outros membros sentem. Se um membro se alegra, os outros membros se alegram. Olha que legal se a gente levasse isso a sério. Quando o irmão comprasse um carro e viesse, olha, eu comprei um carro, e a gente não falasse, nossa, estou há 10 anos tentando comprar um carro, esse cara... Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Certo? Porque entre a gente não tem esse negócio de, fulano foi honrado e nunca foi honrado. Por quê? Porque se a gente entende que a gente é um corpo, então glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Fulano foi honrado, glória a Deus por isso. Que bom. A gente não consegue se alegrar se não for a gente. Então Paulo está nos chamando aqui para fora de nós mesmos. A vida de igreja é um chamado para fora de si mesmo. Por isso que é desafiador, né? Isso significa que a gente não vai ter problemas aqui dentro? Claro que não, a gente tem, não é? A gente tem problemas. Agora, nós resolvemos as coisas de forma diferente. Porque, embora haja diversidade, há um só corpo. E nós temos que tomar muito cuidado para não dividir esse corpo. Essa é a tônica do que Paulo está trabalhando em toda a epístola de 1 Coríntios. Cuidado com isso. Cuidado com a unidade da igreja. Cuidado para você não chamar de herege quem discorda de você. Cuidado para você não chamar de esquerdista quem discorda de você. Ou de bolsominion quem discorda de você. Cuidado com isso. Eu estou falando isso intencionalmente porque nós temos vivido tempos polarizados. Esse ano é ano de eleições. Então você imagina, depois você vai comer o pão e beber do cálice com esse irmão. Ah, Lucas, mas eu acho que é incoerente. Irmão, você pode achar que é incoerente. Todos nós somos incoerentes em alguma medida. Não é? Todos nós somos incoerentes em alguma medida. Ou você é perfeito. Ou suas análises são perfeitas. Sobre tudo. Se você acha também, eu estou achando que você está se levando muito a sério. Mas a verdade é que nós temos que tomar cuidado com isso. Porque, como eu disse, a unidade da igreja não é produzida por nós. Nós somos responsáveis por preservar a unidade no vínculo da paz. No vínculo da paz. Cuidado com isso. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a praticar essas verdades e a gente ser uma comunidade unida. E quando a gente tiver problemas, a gente sente com sinceridade e honestidade e resolve os nossos problemas. Não é? Com maturidade, com olho no olho. São difíceis, muitas coisas são difíceis. Mas o Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para isso, para viver em unidade. Apesar da diversidade, apesar da variedade de membros, nós somos apenas um corpo. Nós somos um corpo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Ó Deus, nós tratamos de coisas muito importantes aqui, Senhor. Que o teu Espírito aplique ela em nosso coração.
que não somente aplique, mas que o Espírito também mude, ó Deus, os nossos corações. Aqueles pecados, ó Deus, aquelas nossas dificuldades que nós temos, nossos orgulhos, ó Deus, o nosso individualismo, ó Deus, o nosso hábito de achar que as pessoas têm que ser igual a gente. Ó Deus, o nosso hábito de excluir as pessoas, muitas das vezes do nosso coração, da nossa vida, só porque elas discordaram de nós. Nos ajude, Senhor, nos dê maturidade para a gente discordar com graça e amor. E quando a gente realmente não chegar num denominador comum, que a tua cruz nos una, Senhor. Que o teu pão e o teu cálice nos una, Senhor. Porque nós vamos viver toda a eternidade juntos. Se a gente não consegue viver aqui, ó Deus, unidos, como nós poderemos viver no novo céu e na nova terra? Que o Senhor continue trabalhando em nós, para o nosso bem, para a tua própria glória, Senhor. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento de ações de graças, nós vamos ofertar ao nosso Deus. Nós vamos ofertar ao nosso Deus. Eu quero ler uma passagem sobre isso, que está em 2 Coríntios, capítulo 9. Do verso 1 ao verso 7. Perdão, verso 7. 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, contribua segundo você propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem a nossa conta ali, você também tem essa opção. A irmã Agnes vai estar passando os envelopes. Você de casa também fica à vontade, enquanto os nossos irmãos nos conduzem em louvor.
contribuições. E para nós irmos embora, né? Vamos ficar de pé. Muito obrigado por esse tempo, ó Deus, diante de Ti, com os nossos irmãos em comunhão. Obrigado, ó Deus, por essas ofertas, por essas contribuições. Que o Senhor abençoe cada irmão, ó Deus, que ofertou aqui, que contribuiu, porque nós temos responsabilidades a arcar, ó Deus. Mas nós sabemos também que o Senhor é quem sustenta a Tua obra, ó Deus. Que a cada dia o Senhor nos dê um coração mais generoso, ó Deus. Um coração mais doador. Essa é a nossa oração, Senhor. Te pedimos também que o Senhor abençoe a nossa semana. Que o Senhor nos despeça em paz. Que o Senhor esteja com seus olhos sobre nós, ó Deus, cuidando de nós, provendo aquilo que nós precisamos e nos guardando de todo mal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém. Boa semana a todos, um abraço, tem os avisos. Espere mais um momentinho aí, você pode sentar. Já ia me esquecendo dos avisos. 2 minutinhos, gente. Terça-feira nós temos DNA, ok? Aqueles irmãos que estão se achegando, desejam se tornar membros, aqueles também que desejam saber o que nós cremos, aquilo que nós ensinamos. É o DNA. Essa aula da próxima terça é o pastor Everson que vai dar. Na quinta-feira